importância de fazer um movimento para que a criança fosse tratada como criança? Primeiro, era a necessidade de que a sociedade percebeu que nós precisávamos se organizar como grupo e garantir que essa criança fosse olhado pela sociedade, pelo Estado, como uma criança. A partir daí, essa articulação de movimentos fez com que as instituições, as organizações desses movimentos aderissem uma luta em prol a garantir os direitos dessa criança. Antes de ser UNAS, era uma organização de moradores desta região que fazia essa luta em prol de garantia integral de direito à sobrevivência. A partir desse momento, a sociedade já sensibilizada de que a criança deveria ser tratada como uma criança em desenvolvimento, mas não um adulto em miniatura, entendeu que nós tínhamos que efetivar alguns mecanismos de reconhecimento, que seria a lei. Então, que nós chamamos Lei 8.069/90, que, para que de fato ela fosse implantada, foi garantido várias caminhadas, várias passeatas, vários abaixo-assinados, para que a gente pudesse levar, na época, para ser reconhecida como lei, e também sensibilizar aos órgãos públicos da importância dessa lei e o quanto ia ser importante essa lei dentro de um município para que as crianças fossem protegidas, e não só as crianças pobres, porque antes tinha divisão pobre e rico, mas não, a criança é igual perante a lei. A partir desse movimento e dessa articulação, foi implantada a Lei 8.069/90, que é o ECA, foi assinada. Aí sim, qual era o maior desafio nosso nesse momento? O desafio maior nesse momento é contribuir, ajudar a sociedade refletir de que forma que ela ser efetivada. Porque para ela ser efetivada, eu teria que garantir políticas públicas. Eu teria que garantir acesso a essas políticas, não simplesmente implantar uma lei. A questão da escola. O adolescente, a partir do estatuto, o adolescente tinha direito a frequentar a escola, porque a gente vivenciava um momento que, se os pais quisessem matricular os seus filhos, matriculavam. Então era tranquilo a escola dizer que não tinha vaga, e as pessoas entendiam isso. Então quem é que era garantida a vaga? Claro que era para uma minoria. A partir do estatuto ele passou a ser uma maioria. A UNAS tem um papel importante nesse processo, e sempre teve, na questão da implantação de um conselho tutelar, não só na região municipal, no município de São Paulo, no estado de São Paulo e nacional. Por que eu falo isso? Porque primeiro que a UNAS tem claro a demanda de sua comunidade. Então ela tem claro o número de crianças que tem em nossa região. Então ela conhece o território. Por conhecer o território, estar no meio do território, significa o quê? Que ela tem claro também com a intervenção política. Então o CMDCA, ele está ali, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele está no centro, aí vem as outros conselhos tutelares, os centros de referência, né? O da assistência, os CRAS, os CREAS, as escolas, o Ministério Público, as varas da infância, os conselhos tutelares, e a gente foi desenhando essa engrenagem. Essa engrenagem, a gente colocou até uma máquina para simbolizar que ela tem que vir com óleo, ela tem que ter uma válvula de escape, né? E a mobilização popular. Quem liga essa tomada é a mobilização popular. A mobilização popular é que vai fazer ligar a tomada.
E aqui na UNAS a gente tem muito essa questão de mobilizar, da participação das famílias, da participação dos adolescentes, dos moradores, de quem está em volta. Então a gente nunca é sozinho, o projeto é bem maior, a gente trabalha bem com as outras pessoas, né? Então tem a opinião de todo mundo, as pessoas ajudam a construir, mobiliza, né? E aí sai a proteção integral, porque a gente põe uma torneira para dizer assim, ó, tudo isso funcionando, a gente tem a proteção integral da criança e do adolescente. Na verdade, queria dizer que a questão da construção da PPI foi muito fundamental, né? Então, a gente era como se nós somos uma organização que luta por direitos, né, contra qualquer tipo de discriminação, violação, enfim, né? Então foi muito fundamental porque assim a gente tinha isso na veia, né? Era uma coisa que nos tocava, essa questão de, por exemplo, indignação frente a uma criança que está sofrendo violência, indignação com a questão do desemprego, indignação com a falta de oportunidade, né? Então a gente tem toda essa questão e nunca quisemos, por exemplo, e sempre estava no nosso DNA essa questão de não ser uma entidade que viole qualquer tipo de direito, né? Mas eu acho que o fundamental foi o quê? A metodologia no qual a KNH, né? E aí o projeto Violência Aqui Não Entra Não, ele trouxe uma metodologia na questão da escrita, de trazer esse documento, documentar isso. Então, passa de uma questão que era uma coisa que a gente queria, que era uma coisa fala nossa, que era um sentimento, né? Vamos pensar nesse sentido de não ter violência, ser indignado com a questão da violência. A gente parte para ter algo concreto. E aí, cada momento que a gente trabalha isso, né, nas paradas, então às 17:06 lá, 300 e tantas pessoas reunidas e a gente debatendo o que era violência institucional, né? Quais as formas de violência, né, que existe hoje. E aí a gente vai para um outro momento, né, nos CCAs, 11 CCAs, né, com 123 pessoas debatendo também esse mesmo tema. E aí a gente vai para os projetos que atendem a questão da vulnerabilidade social, os MSCs, né, o SASF, enfim, medida socioeducativa, enfim, a gente vai com outro tanto, mais de 89 pessoas que também debatem que violência é essa, né? Que o Estado pratica, que violência é essa que a sociedade pratica e que violência é essa que nós não queremos, né, institucional ser. Então, isso foi muito fundamental, isso foi muito enriquecedor, foi uma questão muito especial, né? Então, foi fundamental a gente ter isso, nós trabalhamos isso ao longo desse período, foi muito fundamental toda essa equipe da Violência Aqui Não Entra Não, mas a KNH com essa metodologia. Valeu muito e nos fez cada dia, né, cada vez mais, ficar confiantes, né, de ter que a gente hoje tem um documento, esse documento para ser seguido por todos, o total são 720 pessoas que trabalham com a gente, e mais os pais, né, dessas criançadas, enfim, toda a comunidade, no sentido da gente não admitir qualquer tipo de violência contra a criança, adolescente e com toda essa comunidade.